Propriedade privada é roubo, imposto é roubo, degladiam os socialistas e os libertários, principalmente em época de eleição que nós estamos aproximando, né, de 2024. Então eu quero falar sobre isso hoje, sobre ganância cultural versus marxismo cultural. Então nós vivemos uma sociedade polarizada, e isso é bom, e porém o problema é que geralmente se colocam apenas duas visões, como se não existissem outras visões intermediárias. Então eu acredito que a visão cristã política, ela é uma cristã de centro-direita em alguns assuntos, centro-esquerda em outros assuntos. Então essa é a postura que eu acredito hoje. E os socialistas geralmente acreditam que a propriedade privada é roubo. E os libertários dizem que o imposto é roubo, que o Estado nem deveria existir, né? Existem visões mais amenas, tanto da área socialista como dos sociais-democratas. Existem visões mais amenas da parte da direita também, que não querem acabar com o Estado, mas acham que o Estado tem que ser mínimo e fazer o mínimo possível. E o que a Bíblia diz, no que nós cristãos devemos fazer num debate desse, gente? Bem, eu acho que muitos cristãos, tanto de esquerda quanto de direita, têm esquecido de alguns temas bíblicos. Por exemplo, os cristãos de esquerda esquecem dos textos que defendem a propriedade privada desde o antigo Israel, né? A lei de não cobiçar aquilo que é do outro, as normas para proteger a propriedade privada. Isso também é reafirmado no Novo Testamento. Apesar dos primeiros cristãos livremente colocarem à disposição o que eles tinham para o bem comum, isso não configura um socialismo. Por quê? Porque isso não foi instituído pelo governo, era algo voluntário. E o próprio Pedro falou para Ananias e Safira, olha, vocês não precisavam ter vendido a sua propriedade, mas vocês venderam e mentiram, então vocês vão ser punidos por isso. Então era algo voluntário, era algo de coração, não era algo imposto pelo governo. Então os cristãos de esquerda têm esquecido disso. Por outro lado, os cristãos de direita, conservadores no geral, têm esquecido dos textos que falam sobre não acumular tesouro, sobre se contentar com aquilo que é necessário para a vida. As críticas que Paulo faz, por exemplo, em 1 Timóteo, sobre aqueles que querem ficar ricos, caem em tentação. Ou seja, e principalmente os textos que falam sobre impostos, né? Paulo em Romanos 13, Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2 também, eles vão falar sobre a instituição do governo. Eles vão falar da instituição dos governos, que eles são instituição de Deus e que por isso a gente tem que pagar imposto. Então, o que a Bíblia diz? Como eu resumiria esse assunto assim, biblicamente? Gente, a propriedade privada é um direito e deve ser usado com moderação, como a Bíblia ensina nesses textos que eu falei, para a dignidade da própria vida e tem que estar a serviço do próximo também. O imposto moderado é algo importante para a ação do governante, instituído por Deus para o bem da humanidade. Então o próprio Paulo fala, Jesus pagou imposto. Então esses cristãos da ala mais à direita têm esquecido desses textos e alguns têm defendido inclusive essa visão libertária que é tão radical quanto o marxismo, que quer acabar com o Estado. Que é isso, gente? A Bíblia defende tanto a propriedade privada quanto a moderação financeira. Então esse é o resumo da visão bíblica. E eu quero saber o que você pensa sobre isso, porque nós vamos entrar num período de eleição e essa discussão vai aumentar a cada dia até a gente chegar em outubro, tá bom? Quero te ouvir aqui. Um abraço, fique com Deus.